Seu plano de saúde foi rescindido durante a pandemia? Se isso aconteceu, fica no vídeo que eu tenho uma mensagem muito importante para lhe apresentar. Antes de qualquer coisa, eu peço para que você se inscreva no canal, curta o vídeo e faça uma interação, um comentário, envia para um amigo. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui no YouTube. Eu sou Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado especialista em ações contra planos de saúde e contra instituições securitárias. E no vídeo de hoje eu quero tratar da rescisão durante a pandemia, porque eu tenho recebido muitas causas, muitas ações relacionadas a esse tema, e entendo eu que é um tema muito delicado para ser tratado durante a pandemia, porque de um lado você tem o interesse das operadoras no recebimento dos valores para a prestação dos serviços, e do outro você tem muitas vezes uma realidade financeira precária dos segurados por conta do próprio fechamento, do encerramento das atividades comerciais derivadas da pandemia do coronavírus. Então, quais são as premissas de uma rescisão de plano de saúde? É um primeiro tema a ser abordado nesse vídeo. O que é que eu preciso deixar de fazer para a operadora estar autorizada a rescindir o meu plano de saúde, e quando essa rescisão pode ser considerada lícita ou não? É muito importante no tema da rescisão dos planos de saúde que você avalie sempre a natureza, o tipo de contratação que foi realizada. Existem os planos hoje no Brasil coletivos, existem os planos individuais, né? Essa grande diferença que existe no regramento jurídico, e há uma grande diferença que existe no regramento jurídico dessas duas espécies de planos de saúde. Os planos individuais, de uma forma geral, não podem ser rescindidos, salvo quando existe uma inadimplência superior a 60 dias e exista uma prévia notificação do consumidor. Já os planos coletivos, existindo a notificação, a rescisão pode se operacionalizar com certos temperamentos. Por quê? Hoje no Brasil é muito difícil você contratar um plano verdadeiramente individual. Hoje você contrata principalmente os planos coletivos para empresas pequenas e os planos individuais, na verdade os planos coletivos por adesão, que vêm sendo considerados no Poder Judiciário como planos falsos coletivos. Por que falsos coletivos? Porque não existe o plano individual. O plano coletivo que é comercializado para as pessoas individualmente são os planos de associação a uma determinada classe, como por exemplo eu, advogado, posso firmar um plano por uma administradora, vou dar um exemplo aqui, Qualicorp, por exemplo, e posso ter o meu plano de saúde. Esse plano de saúde vai ser um plano falso coletivo. É um plano coletivo? Mas juridicamente as disposições dos planos individuais são-lhe aplicáveis. Então, ao invés de eu aplicar o regramento coletivo, eu aplico o regramento dos planos individuais. Então vamos lá. Para a rescisão do plano de saúde eu preciso então distinguir essas duas espécies de contratação. Eu tenho os planos individuais e os planos coletivos. Doutor, eu tenho um plano coletivo, mas o meu plano coletivo é de 3 vidas. Na verdade sou eu, minha esposa e minha filha. Nesse caso, você tem um plano coletivo que apresenta uma roupagem distinta. O Poder Judiciário já se deparou com situações similares e vem aplicando também o regramento dos planos individuais, certo? Ou seja, não se aplica a esses planos de natureza eminentemente familiar aquele regramento dos planos coletivos, como por exemplo de uma grande loja. Vamos supor aqui a Riachuelo, tem 500 vidas, eu não posso ter o mesmo regramento jurídico da Riachuelo para um plano com 3 vidas, ok? Então, você que tem esse plano com 3 vidas também pode prestar atenção, porque esse vida vai ser relevante para você. Então, se você tem esse plano de poucas vidas, ou um plano falso coletivo, ou mesmo um plano individual, para que a sua rescisão seja lícita, ou seja, observe a lei de plano de saúde, você precisa, antes de qualquer coisa, ser notificado. Eu vejo as operadoras de plano de saúde realizarem rescisões automáticas, ou seja, elas cancelam o seu plano de saúde simplesmente pela inadimplência. Isso não é legal, isso não é lícito, isso não observa a lei de plano de saúde. E também não é nem um pouco razoável, porque você fica ceifado de seu direito de regularizar suas pendências. Você não tem o direito ao contraditório, você não tem direito sequer a se planejar para contratar um outro plano. Você é surpreendido de uma forma abusiva, de uma forma que viola completamente a boa-fé objetiva, ou seja, a expectativa que nutre o consumidor daquela relação,
você tem sua expectativa completamente violada e essa postura vem sendo combatida pelo Poder Judiciário. Então, assim, a primeira coisa que o juiz analisa é, olha, houve a notificação, a operadora juntou no processo a notificação do consumidor, não juntou. Olha, então essa rescisão aqui foi ilegal. E além da notificação, você tem que ter a questão da inadimplência por 60 dias. Então, muitas pessoas devem por 60 dias, mas não foram notificadas. Algumas pessoas não devem por 60 dias, foram notificadas. Não adianta, você tem que cumprir esses dois requisitos para, enquanto plano de saúde, rescindir licitamente o contrato de um consumidor. Então, vamos caminhar. E o que é que o coronavírus tem a ver com isso tudo, doutor Adelmo? O coronavírus, eu diria que funciona como um elemento interpretativo. Porque quando um magistrado se depara com uma ação, é evidente que ele não vai analisar aquela questão, ou ao menos penso eu que não deve, descontextualizado do que está acontecendo no Brasil. Então, é claro, houve inadimplência de 60 dias? Houve. O consumidor está passando por um momento de dificuldade econômica? Está. Então, olha, vamos ter aqui um pouco de ponderação. O consumidor foi notificado para realizar a regularização? Não foi. Então, me parece que, em virtude desse momento todo que a gente está passando, que essa rescisão foi abusiva, foi ilegal. Porque a crise econômica, evidentemente, contribuiu para que esse consumidor, que antes não era inadimplente, se tornasse inadimplente. Isso não significa necessariamente que ele deva ser expulso do plano de saúde. Então, os juízes vêm observando com mais tolerância a inadimplência. Isso não significa que você não precisa mais pagar o plano de saúde, mas significa sim que o elemento do coronavírus, o impacto econômico decorrente da crise, vem sendo considerado nas decisões de boa parte dos magistrados. Então, qual é a orientação? Pague em dia o plano de saúde. Se não puder pagar em dia, avalie a legalidade da rescisão que porventura vier a ocorrer em seu contrato, porque se for uma rescisão ilegal, você vai poder ajuizar uma ação no Poder Judiciário para reverter a rescisão. Doutor Adelmo, o que é que tem acontecido nos processos? Quando você ajuiza a ação, você vem conseguindo fazer com que a gente deixe de pagar as parcelas vencidas do contrato? Não. Você vai ter que pagar aquilo que venceu e você não pagou. Por exemplo, deixei de pagar maio e junho. Meu plano de saúde rescindiu automaticamente em julho. Eu restabeleci por liminar. Eu vou ter que pagar o que eu usufruí e não paguei. Então, acaba que o débito se torna uma coisa pesada. Então, às vezes não é suficiente você questionar uma rescisão contratual se você não tem meios de regularizar a situação do seu contrato. Então, é também importante e relevante que você avalie esse aspecto. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que eu tenha sido claro. A rescisão dos planos de saúde, tanto individuais, tanto coletivos por adesão, como os firmados por administradora, como o Qualicorp, como o IBBCA, esqueci o terceiro nome, mas enfim, esses planos também, falsos coletivos, os planos individuais e os planos coletivos de pequenas empresas observam esse regramento mais rígido. A rescisão não pode acontecer, ressalvada a fraude, ressalvado o inadimplemento por 60 dias, desde que previamente ambos notificados os consumidores. Se o plano for coletivo, evidentemente a rescisão pode acontecer com prévia notificação. Sem notificação, não existe rescisão de plano de saúde que seja legal. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Valeu, pessoal. Se inscrevam no canal. Eu seguirei postando mais vídeos. Tchau!